Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-los. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus cura um leproso. A lepra, na antiguidade, era um mal que não era só para aquela pessoa, mas era também um mal social, porque era uma doença que excluía a pessoa do convívio na sociedade. E aquela pessoa tinha que ficar afastada para não contaminar ninguém. Por isso que a lepra ela tem essa ligação com o pecado, porque os mesmos efeitos que a lepra causa no leproso é aquilo que o pecado causa no pecador. E aí nós precisamos ter essa docilidade para acolher o chamado de Cristo, para adentrar no seu caminho, para permitir com que Ele nos cure desse grande mal que é a doença espiritual, a lepra espiritual. Por isso que diante desse mal, dessa doença que está vinculado ao pecado, nós temos 4 efeitos que a lepra causa no ser humano. Primeiro efeito, a lepra torna o ser humano um morto-vivo, porque ele vai apodrecendo vagarosamente. Assim o pecado vai fazendo com a nossa vida. O pecado vai nos conduzindo a uma vida de morte, vai nos conduzindo a esse apodrecimento da nossa própria vida. E com isso, nós vamos perdendo a nossa dignidade, a dignidade de filhos de Deus, porque nós vamos desfigurando aquilo que o próprio Deus criou e nós vamos perdendo a capacidade de elevar a plenitude à criação do próprio Deus. O segundo efeito é a exclusão social. O leproso era aquele que precisava ser afastado da sociedade, pois a sua doença poderia contaminar a outras pessoas e tornar outras pessoas impuras. E assim também o pecado ele vai nos excluindo da vida fraterna, ele vai corrompendo a nossa capacidade de ser um dom de Deus para o nosso próximo. E nós começamos a viver num grande egoísmo. Nós vamos perdendo a alteridade, a capacidade de sair de si para tocar a vida do outro. E, consequentemente, nós vamos sempre buscando no outro aquilo que é o nosso próprio bem. Ou seja, nós vamos começando a instrumentalizar o outro só para alcançar aquilo que é o objeto do nosso próprio prazer, das nossas próprias satisfações. Por isso que o pecado ele vai realizando também esse afastamento social. Ele vai fazendo com que nós caiamos sempre nesse egoísmo, nesse egocentrismo, nesse aprisionamento do próprio eu, onde nós não conseguimos realmente realizar a obra de caridade. O terceiro efeito da lepra e do pecado na nossa vida é o contágio que essa doença ela pode realizar na vida de outras pessoas. Por isso que esse afastamento social ele era necessário para que outras pessoas não fossem contaminadas. Mas o pecado também é assim. Quando nós não cuidamos do nosso pecado, dos nossos vícios, nós começamos a contaminar todas as coisas.
e todas as pessoas, porque nós vamos vagarosamente corrompendo também a outros. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida interior, para não permitir com que a nossa vida seja esse ponto de contágio para aqueles que se aproximam de nós. E o quarto efeito que a lepra realizava na vida daquelas pessoas era que a lepra, ela ia deixando rastros. Por isso que a lepra, esse apodrecer do próprio corpo, ia gerando um mau cheiro. Esse mau cheiro que ia também incomodando todos aqueles que estavam ao redor daquela pessoa. Por isso que também o pecado, ele gera esse mau cheiro. Porque muitas vezes o leproso, ele já não consegue perceber aquele mau cheiro em si, mas as pessoas que se aproximam percebem o mau cheiro do leproso. Assim também, o pecador, muitas vezes, quando ele está afundado no seu pecado, ele já não consegue mais perceber o mau cheiro do seu pecado. Ele não consegue perceber que o seu pecado, ele exala o mau cheiro que corrompe aquilo que também é a relação com o próximo. Porque o pecado, ele sempre deixa rastros. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida. Nós não conseguimos esconder o nosso pecado, porque ele sempre vai exalar o seu mau cheiro. E quanto mais nós vamos aprendendo a ir até Jesus Cristo para sermos curados dessa doença espiritual, mais nós alcançaremos aquilo que é uma plenitude de vida, uma verdadeira formação da nossa natureza, para que assim nós possamos crescer dia após dia e cada vez mais nessa manifestação da plenitude do nosso próprio ser, que acontece através de Jesus Cristo. Por isso que esse leproso, quando ele é curado, ele vai oferecer aquilo que era o sacrifício de Moisés, mas ele também vai anunciar aquilo que Jesus Cristo fez nele, a cura que Jesus Cristo realizou. Porque a verdadeira cura e libertação do pecado nos faz testemunhar essa cura, essa libertação, e nos faz também testemunhar aquele que nos liberta, que é Jesus Cristo. Por isso que precisamos permanecer fiéis, firmes sempre nos nossos bons propósitos e sempre ir ao encontro de Cristo para ter as palavras desse leproso: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus tem o poder de nos curar, mas nós precisamos ir ao encontro dele, porque ele está sempre disposto a realizar essa obra de cura e libertação em nós. Mas ele quer uma correspondência da nossa liberdade, que nós saiamos do nosso lugar para ir ao encontro dele, porque somente através da nossa liberdade é que a graça age na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.